Mas para o cotidiano, igual eu vinha falando, o departamento de vendas traz muitas informações relacionadas com a demanda. Sazonalidade, num mês vou vender mais do que no outro, né, ou menos, né? Eu vou entregar num determinado local diferente. Com essas informações em mãos, o analista de PCP vai avaliar disponibilidades de recursos. E aí, nesse sentido, existe a ferramenta apropriada, né, que vem ao longo do tempo sendo evoluída, que é o MRP de materiais, o MRP 1 e o 2, para entender se o que a empresa tem de recursos é suficiente ou não para atender aquela primeira etapa que era a previsão de demanda. Então, nós temos matéria-prima Sou da época que eu suficiente, aprendi a fazer ela na mão. a munheca, né? Agora tem ferramenta, né? O Excel ajuda demais isso aí para uma análise rápida, né? Mas tem ferramenta muito sofisticada que já mostra isso na tela, com gráficos. O Excel, o Power BI complementando, né? Que são ferramentas customizadas, que não são aqueles softwares Prontos, né? prontos, né? Mas São que habilidades importantes para o profissional que Com trabalha com certeza, PCP. com certeza. Conhecer de Excel, o mínimo que seja, Uhum. mas eu falo e eu sou suspeito que o Excel ele provoca a gente a sempre estar correndo Querendo atrás, mais. querendo entender mais. Esse dia eu vi que tem um campeonato de Excel e, e essas ferramentas ajudam a identificar se as necessidades. E essa etapa, o PCP vai disparar comandos. Quando a gente falou agora há pouco sobre automação de sistemas, existem inclusive sistemas que, conforme bate num ponto de pedido, já dispara um pedido, uma solicitação do fornecedor automaticamente. Então, o PCP já fica mais liberado daquela atividade. Não que ele não tenha que fazer alguma conferência, né? Mas uma parte ali braçal ele não precisa executar. Então, essa etapa de identificar necessidade de material, de mão de obra, de máquina, né? Quando a gente fala de máquina, tem lá uma, uma definição de tempo de cada processo, né? De cada ciclo. Então, se não for suficiente, um dia tem 24 horas, né? Então, se não for suficiente o atendimento em uma quantidade de dias para um determinado período, o PCP vai ter que informar, olha, ou a gente abre mão dessa venda ou investe em mais recursos, né, que está faltante ali. Então, o MRP2. E lá no final, Até a questão aliás, até a questão você falou aí de material, né? Por isso que eu falei lá no início, será que o PCP tá ligado a, né? A gente falou, não, a não é ligado à logística. logística, mas pode estar ligado a compras, né? Por exemplo, você falou em material, e se o material for de fora, tá vindo lá da Europa, né? Sim, Então tem todo tempo, né, de estudo, tempo material para chegar aqui, será, não, o departamento comercial vendeu, ou está no processo ali de aquisição do novo cliente, né? Essa previsão que você falou aí, nós estamos falando esse pedaço, isso tudo que você falou tem a ver com o planejamento. Nós estamos falando do sim, primeiro P lá, né? sim, Mas se for, por exemplo, um fornecedor externo, né? Nós estamos essa a questão do mercado, né? Guerra acontecendo na Ucrânia, guerra lá na faixa de Gaza lá, tudo isso influencia. Talvez o insumo que você está precisando está vindo de lá, não vai chegar mais, então você tem que pensar no outro fornecedor ele precisa passar por um estudo, talvez que vai envolver ali a engenharia de qualidade do fornecedor. sim. Será que esse fornecedor atende? Ele tem padrão, ele tem, né? Ele consegue me entregar dentro do prazo, com qualidade? Então, talvez não consiga. Então, tudo isso vai influenciar, né? Então, esse planejamento, esse P inicial, e realmente não é tão simples, né? Não é. Quando a gente fala dessa etapa, o PCP, o PCP no sentido de departamento, né? Porque não, nem uma pessoa só fazendo todas essas análises, dependendo do tamanho da empresa, não consegue, porque influencia, por exemplo, no tamanho de estoque.
Quando a entrada de insumos, de matéria-prima vem, por exemplo, de outro país, é muito comum vir da Ásia, por exemplo, o PCP, o departamento, precisa estudar, por exemplo, o estoque de segurança, o tamanho do estoque, porque pode acontecer uma guerra ou até mesmo uma coisa mais corriqueira. Por exemplo, Imprevisto do fornecedor. o caminhão estourou o pneu no caminho. Estava chegando na porta, bateu num buraco ou se envolveu num acidente e sua mercadoria ficou bloqueada. Ficou travado. Uma mercadoria que vem de fora tem sempre o problema aduaneiro, né? Canal vermelho, canal verde. Então é uma coisa imprevisível. A falta de chuva lá que aconteceu foi ano passado lá na Amazônia, lá, que aí afetou justamente a profundidade, por exemplo, do rio lá, e não estava conseguindo passar algumas embarcação não embarcações, podia então você tem que passar. mudar todo o processo de envio do material, né? Então você usava navio, não pode usar mais, tem que mudar. Ou se acontecer o contrário, se chover demais, cai uma ponte, né? Então sempre essas coisas vão acontecer e aquela etapa que foi pensada referente ao planejamento vai ter que ser readaptada.